Uma favela não é novidade para nenhum brasileiro. Vemos espaços apertados para várias pessoas, mas será que estamos perto do mais desumano possível? O que você está vendo é considerado o lugar mais densamente povoado que já existiu. Em uma área de apenas 6,5 acres ou 4 campos de futebol, dezenas de edifícios individuais se fundiram em um único organismo sólido que abriga lojas, restaurantes, igrejas, casas particulares e praticamente tudo que compõe uma cidade. Enquanto os apartamentos voltados para fora aproveitam a luz do sol, a grande maioria está localizada dentro deste bloco cheio de caminhos escuros. É um labirinto urbano gigante que atraiu todos os tipos de pessoas com razões para se esconder. Esta é a cidade murada de Kowloon. Fala, curiosos! Para entender o quão incrivelmente compactas as pessoas viviam aqui, vamos comparar essa cidade com outros lugares. Tome o East Village, em Nova York, localizado em Lower Manhattan. Há um pequeno parque no centro, mas fora isso, é um bairro bastante denso com casas históricas e grandes edifícios de apartamentos mais recentes. Com base no censo dos Estados Unidos de 2010, pouco mais de 44 mil pessoas vivem aqui. Isso resulta em uma densidade populacional significativamente maior que toda a cidade de Nova York. E Nova York é a cidade mais densamente povoada dos Estados Unidos. De todas as maneiras, este é um lugar denso, mas vamos compará-lo com a cidade murada de Kowloon. Em 1987, uma pesquisa estimou que 33 mil pessoas viviam aqui. A densidade é simplesmente assombrosa e, na realidade, o número pode ter sido ainda maior, com algumas estimativas chegando a 50 mil pessoas. Talvez a coisa mais estranha sobre a cidade murada de Kowloon, no entanto, é o quão abruptamente ela termina. Enquanto tudo está espremido neste bloco apertado de edifícios atrás das paredes nítidas da cidade, há edifícios relativamente espaçosos e até um parque com campos de esporte. Então, por que tudo estava espremido nesse pequeno bloco? A resposta é que a cidade murada de Kowloon não fazia parte do resto de Hong Kong, mas tinha seu próprio status legal. A cidade murada começou como nada mais que um pequeno posto militar chinês, estacionando cerca de 10 guardas. Ele realmente começou a tomar forma mais de um século depois, quando o posto foi expandindo pela construção de um forte maior. Ao mesmo tempo, o porto próximo de Cantão começou a ganhar importância. O chá chinês era uma das mercadorias quentes para os comerciantes britânicos, que o compravam em volumes impressionantes, permitindo que essa região prosperasse. No entanto, a relação comercial era notavelmente desequilibrada. Enquanto os britânicos compravam grandes quantidades de chá, os chineses tinham pouca necessidade de produtos da Europa. Para melhorar esse equilíbrio comercial, os britânicos começaram a importar ilegalmente ópio da Índia para a China. Esse esquema se mostrou eficaz, com o consumo generalizado da droga escalando rapidamente. Isso levou a uma epidemia do vício que devastou a economia chinesa. Reconhecendo essa crise, o governo imperial tomou medidas decisivas para interromper o comércio de ópio, mas esse movimento levou a um conflito acirrado, que mais tarde seria conhecida como a Primeira Guerra do Ópio entre a Grã-Bretanha e o Império Chinês. A Grã-Bretanha venceu a guerra e posteriormente ocupou Hong Kong em 1841. A cidade murada não foi afetada, pois estava localizada na ilha vizinha. E como resultado dessa perda, o Império Chinês decidiu reforçar o Forte de Kowloon, construindo grandes muralhas ao seu redor, dando à área o nome duradouro de Cidade Murada de Kowloon. No coração desta fortaleza, eles construíram um yamen, que é um escritório principal de onde este posto avançado é administrado. As tensões entre China e Grã-Bretanha continuaram, culminando na Segunda Guerra do Ópio em 1860. Como resultado, a península de Kowloon também caiu nas mãos britânicas, e o negócio final de fronteiras ocorreu em 1898, resultando em um arrendamento de 99 anos dos novos territórios para a Grã-Bretanha.
Este é um resumo à história de como Hong Kong se tornou uma colônia britânica, como é comumente conhecida. Mas o que muitas vezes é esquecido é que a convenção incluía uma exceção específica, a cidade murada de Kowloon, que está localizada dentro dos novos territórios, um enclave chinês no meio de Hong Kong britânica. Com o passar do tempo, tanto as administrações chinesas quanto as britânicas mostraram falta de interesse pela cidade murada, deixando-a à sua própria sorte. Os quartéis desolados logo se tornaram casas improvisadas para ocupantes buscando refúgio, e reconhecendo a necessidade de estruturas comunitárias, uma igreja protestante aproveitou a oportunidade para estabelecer um lar para idosos dentro do Yamen histórico. Tá curtindo esse vídeo? Então dá um like e se inscreve no canal, que você nos ajuda muito. Precisamos de você para trazer as curiosidades mais assustadoras e as nem tanto aqui para o nosso canal. Mas a existência pacífica deste enclave foi destruída em 1937, quando a guerra eclodiu entre Japão e China. A invasão em larga escala iniciada pelo Japão surgiu como conflito central do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1942, o Japão havia tomado controle de vastas regiões do norte da China, bem como ocupando vários enclaves costeiros, um deles sendo Hong Kong, que eles utilizaram como uma base militar estratégica. Os japoneses expandiram o aeroporto local de Kai Tak e, para fazê-lo, precisavam de materiais de construção. Portanto, eles demoliram as muralhas da cidade de Kowloon, que estavam localizadas bem perto do aeroporto. O fim da Segunda Guerra Mundial viu Hong Kong retornar ao controle britânico. Simultaneamente, a recém-fundada República Popular da China, em 1949, reafirmou seu direito sobre a cidade murada de Kowloon. Praticamente, no entanto, nem os chineses nem os britânicos tomaram controle desta área, e com uma onda massiva de refugiados após a Guerra Civil Chinesa, a necessidade de moradia barata em Hong Kong era imensa. E assim, nas décadas que seguiram, um labirinto de edifícios cresceu cada vez mais alto e mais denso. Casas individuais se tornaram arranha-céus de 14 andares. As ruas ensolaradas se transformaram em caminhos sombreados até que, eventualmente, ficaram completamente bloqueadas da luz do sol. Dentro dos limites da cidade murada, as leis de Hong Kong não eram aplicadas. Qualquer construção da cidade prosseguia sem aderir a nenhum código de construção, como uma única exceção. Devido à proximidade da cidade do aeroporto de Kai Tak, um limite de altura estrito de 14 andares foi imposto. A cidade murada de Kowloon estava localizada bem ao longo do caminho para o aeroporto. As aterragens de Kai Tak eram únicas, com pilotos navegando pelo terreno montanhoso de Hong Kong, voando notavelmente perto da cidade de murada na aproximação final. Os apartamentos mais caros eram aqueles voltados para fora, seguidos pelos próximos ao pátio interno. Essas unidades ofereciam a preciosa comodidade de luz solar e ar fresco. Você poderia adicionar uma varanda em gaiola ao seu apartamento, expandindo inteligentemente seu espaço de vida. Mas a maioria das unidades estavam localizadas dentro em condições extremamente insalubres. Este é um plano típico de um edifício dentro da cidade. Sem janelas, as pessoas aqui dependiam completamente da luz elétrica. Também não havia gestão de resíduos, o que levou a uma quantidade de ar catastrófica. Frequentemente, o lixo era simplesmente despejado em um dos telhados da cidade, ou jogado em um dos eixos entre os edifícios. Disse que o ar constantemente abafado e poluído pelas muitas fábricas que operavam dentro da cidade. Quanto à água potável, apenas 6 estações de águas oficiais serviam toda a cidade, o que significa que os residentes frequentemente tinham que carregar água por longas distâncias. Em termos de eletricidade, poucos realmente pagavam pelo serviço. Em vez disso, a maioria dos moradores optavam por se conectar ilegalmente aos cabos externos, roteando-os pelo intrincado labirinto de passagens estreitas da cidade. Essas condições de vidas duras atraíram não apenas aqueles que procuravam um lugar barato para viver, mas também aqueles que viam potencial para a oportunidade de negócios únicas dentro de seus confins sombrios. A cidade murada se tornou um centro popular para dentistas.
Muitos deles tinham obtido suas qualificações na China continental, mas encontravam suas licenças não reconhecidas em Hong Kong, governada pelos britânicos. Isso os impedia de praticar legalmente em outras partes da cidade. A ausência de regulamentação também permitiu que várias oficinas, como aquelas especializadas em fabricação de metal, florescessem dentro da cidade. E cozinhas vendiam itens alimentares populares que eram proibidos no resto de Hong Kong, como carne de cachorro. Geralmente, a produção de alimentos era um negócio comum dentro da cidade, apesar das condições completamente insalubres. Disse que muitas das iguarias processadas aqui durante o dia acabavam nos pratos de restaurantes caros em toda Hong Kong mais tarde na noite. Embora a situação na cidade tenha melhorado em partes, foram novamente razões geopolíticas que, em última análise, abriram o capítulo final da cidade. Seu status legal era resultado de arrendamento de 99 anos dos novos territórios circundantes, e é precisamente esta contagem regressiva que estava chegando ao fim. Em 1984, após anos de negociações, a Grã-Bretanha e a China concordaram em devolver toda Hong Kong à China. Essa transferência estava programada para ocorrer em 1997, mas o avanço nas negociações também esclareceu a disputa entre a cidade murada de Kowloon. Apesar da resistência maciça dos residentes da cidade, os dois governos decidiram conjuntamente que a situação social, o risco de incêndio, bem como o medo de qualquer um dos edifícios desabar, justificariam a evacuação completa e a demolição da cidade. Com o início da demolição em 1993, a cidade murada de Kowloon chegou ao fim. Mas à medida que a cidade desaparece na memória, duas ideias diametralmente opostas da sua existência emergem. A imagem distópica da cidade inspirou um grande número de representações fictícias em filmes e artes, muitas vezes mostrando a cidade murada de Kowloon como um foco futurista de crime e corrupção. Como tal, a cidade inspirou toneladas de fantasias distópicas. No entanto, o que se perde aqui é que esta cidade também era uma comunidade vibrante e unida. Por mais caótica que a cidade possa parecer de fora, havia na verdade muita ordem, e a noção do completo caos é simplesmente errada. Você poderia enviar uma carta a alguém morando dentro da cidade e, apesar de aparente caos, ela seria entregue perfeitamente. As pessoas vieram aqui sem nada. Eles então criaram filhos, estabeleceram negócios e tiveram que auto-organizar aqueles aspectos da vida da cidade que a falta do governo deixou de fora. Para muitos, a cidade murada de Kowloon é um símbolo de Hong Kong, mostrando que pessoas trabalhadoras foram capazes de criar uma comunidade, mesmo apesar das condições difíceis. Hoje, no local da cidade murada, há um parque onde restos da cidade histórica podem ser encontrados em vários lugares, como o edifício histórico Yemen, ainda em pé, bem como um pequeno modelo lembrando o monólito urbano que uma vez esteve aqui. É fácil vilificar, e é igualmente fácil romantizar um lugar como este. Em última análise, a resposta pode estar em algum lugar no meio.